sobre Romanos 8, 28, naquela palavra bem conhecida, mas que, se a gente atentar para os detalhes, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, todas as coisas. E aqui o apóstolo não está falando todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele fala todas as coisas. E então eu fiquei pensando, como nós somos forjados pelo nosso Deus. A Marisa falou na quinta sobre o oleiro, sobre vasos nas mãos do oleiro, que ele molda. E eu, lembrando desse trecho, desse versículo, fiquei pensando nisso. Meu Deus, eu tenho as coisas boas, mas as coisas ruins também, as adversidades da vida também cooperam para o meu bem. Se eu amo a Deus, que ela fala, para aqueles que amam a Deus. O Estênio Marcius tem uma música que ele fala do tapeceiro, e ele compara Jesus Cristo a um tapeceiro que está lá no seu tear, tecendo o seu tapete. E ele diz que a nossa vida é mais ou menos assim, que tem linhas claras, linhas bonitas, mas que também tem linhas escuras, linhas pretas. E que assim é a nossa vida, as fases boas, mas que também vem as adversidades, as dores. Mas ele diz que quando você olha o avesso do tapete, você vê toda as linhas se cruzando, uma passando pela outra. Mas quando você vira do lado certo, aí você vê a beleza daquilo que o tapeceiro fez, fazendo as suas, entrelaçando aquelas linhas, aqueles fios. Você vê por baixo, você vê algo feio, mas quando você vira à frente, você vê então o desenho, a beleza daquele tapete. E ele disse que a nossa vida é mais ou menos assim. Tem os momentos bons, os momentos ruins, as adversidades, as dores, mas que no final, o produto final tem que ficar perfeito. E pensando nisso, então eu entendi. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se eu amo a Deus e eu passar por uma adversidade muito grande, e eu passar por uma perda, e eu passar por um momento mau, se eu amo a Deus, vai cooperar para o bem. Se eu amo a Deus, vai me ajudar. Se eu amo a Deus, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Quantas pessoas que sofrem uma queda, uma perda de alguém muito querido e ficam sofrendo a vida inteira e não conseguem mais ter esperança na vida, não conseguem mais ter um sorriso no rosto. Quantas pessoas que sofrem uma adversidade ou uma traição e essas pessoas passam a vida inteira não confiando mais em ninguém. Quantas pessoas que são rancorosas, quantas pessoas que estão tristes, que estão depressivas, porque sofreram um grande impacto na vida de adversidade e hoje elas não conseguem mais conviver em sociedade, ter esperança de um futuro, admirar a beleza da vida, a beleza da natureza, das pessoas, dos sentimentos, não conseguem. Mas a palavra fala que aqueles que amam a Deus, todas essas adversidades vai cooperar para o bem. O que eu quero dizer com isso? Aleluia, Jesus. Se eu amo a Deus e acontece uma adversidade, eu vou me tornar, através dessa adversidade, uma pessoa melhor. Isso tem que acontecer. Se eu amo a Deus, isso tem que acontecer. Eu tenho projetos, vocês sabem, nós temos projetos, nós queremos mudar, nós queremos adquirir um terreno, uma casa, nós temos sonhos para o nosso futuro, ter filhos. E eu penso, e se de repente não acontece isso? Será que eu vou ficar moado? Será que eu vou mudar do que eu sou hoje? Será que eu não vou ter mais essa esperança? Não vou ser mais feliz? Será que a minha comunhão com Deus vai mudar? Se mudar, tem alguma coisa errada comigo. O meu amor para com Deus
ele não está sendo verdadeiro, ou ele não existe. Então a realidade é dura, mas é essa. Tantas pessoas que sofrem, tantas pessoas que você vê que às vezes perde filho pequeno, perde, a fatalidade chega na casa e perde uma criança. E quantas pessoas são corajosas e que ao invés de ficarem maldizendo a vida, elas passam a ajudar outras mulheres, outras pessoas que também passaram pela mesma fatalidade. Quantos deficientes que ao invés de ficar maldizendo-se da vida, ajudam outros deficientes. A Paralimpíadas é um grande exemplo para nós. Quando nós olhamos aqueles atletas de cadeira de roda, cego, sem um braço, sem uma perna, natação, corrida, basquete, jogando todos os jogos, todos são deficientes. E aí eu não estou nem entrando nos métodos de fé, de crença, que eu não sei o que eles creem, mas imagine para nós, eu estou falando para cristãos, para pessoas que, quando nós cantamos aqui, quando nós falamos, nós declaramos, nós amamos a Deus. Verdade. Será que nós não temos que ter esse mesmo exemplo? Quando vinha a fatalidade, ao invés de você se retrair, você, não, Deus, eu melhorei, eu te amo mais ainda e eu melhorei como pessoa. Então nós temos que aprender na adversidade, seja qual for a perda, a situação. Eu tive uma grande perda, acho que vocês também. Eu perdi uma pancada de amigos de uma vez só, como se eles estivessem num trem de muitos vagões e o trem descarregasse e perdesse todos. E isso é uma marca que fica dentro da gente. Mas se eu desistir, mas se eu simplesmente me entregar por um sentimento de tristeza, de depressão, de a vida não serve mais, a vida não vale mais a pena viver, porque foi uma grande perda, você perde amigos de infância por causa de situações, então é um sinal que eu não amo a Deus. Mas como eu amo a Deus, eu continuo. E o que acontece comigo? Eu canalizo todo esse sentimento de perda, eu canalizo tudo isso e eu transformo em uma ação. E qual é a ação? É de ajudar pessoas que passaram pela mesma situação. E é o que nós fazemos. O nosso site também faz isso. O nosso site, o nosso portal e a nossa vida também, principalmente, está aí para também ajudar pessoas que passaram pela mesma situação que nós, que sofrem esse impacto de perda, de separação, e muitas delas perdem o rumo da vida. Então, nós amamos a Deus, sofremos uma perda, um grande impacto, mas nós amamos a Deus. Então essas coisas vão cooperar, estão cooperando para o bem. Então nós vamos transformar isso em bem. Nós vamos transformar isso em ajuda ao nosso próximo, em ajuda a pessoas que sofreram essa ferida religiosa na vida. Nós entendemos bem disso. E nós vamos fazer o quê? Ficar jururu, chorando? Não, nós vamos canalizar tudo isso e com a força do Senhor ajudar outras pessoas. Verdade, Deus. Nós estamos prontos para isso, para entender que todas as coisas vão cooperar para o bem? Será que nós estamos prontos para ouvir do Senhor quando nós levantarmos os nossos olhos e orarmos e Ele falar, a minha graça te basta? A minha graça é suficiente? Será que nós estamos prontos? A minha oração é que nós estejamos prontos para ouvir isso do Senhor. Quando nós precisarmos, Ele fala, a minha graça te é suficiente. E qual é a continuação? Porque o meu poder se aperfeiçoa na vitória? Não, na fraqueza. Então o poder de Deus se aperfeiçoa, mesmo em nossas fraquezas. Nosso rei, nosso mestre, nosso salvador, não foi um Alexandre o Grande, não foi um Nabucodonosor, não foi um ditador como Hitler, que veio, que imperou. Ele foi uma pessoa que sofreu a injustiça, sofreu a maldade dos homens, a maldade dos soldados romanos, sofreu a maldade dos religiosos, foi pendurado no madeiro, ele sofreu a pena. Ele não foi um ditador, um imperador. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que aprender do Senhor como é vencer na vida, como é o pódio do cristão. E muitas vezes o pódio do cristão é a cruz de Cristo. Então, nós temos que aprender a entender que
todas as coisas que acontecerem na nossa vida, se nós amamos a Deus, vão cooperar para o nosso bem.